Queridos, graça e paz, a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor. Bom, queridos, o tema do vídeo de hoje é sobre o vídeo anterior. Repercutiu e, de alguma maneira, dividiu opiniões. Eu dei uma olhada nos comentários, respondi ali um ou dois. Tem pessoas que se manifestam nos comentários e nem colocam nome e foto. Essas pessoas, elas existem apenas para criticar de uma maneira negativa. Independente do que você falar, ela vai excluir tudo de bom que você fala, pegar um ponto em questão que ela consegue usar como uma pedra para atirar em você e vai fazer isso daí, a ferramenta dela lá. Bom, mas um dos comentários me despertou a atenção e eu gostaria de falar sobre isso daí, né? Por quê? Porque talvez eu explicando para as pessoas de boa intenção, de boa índole, né, de caráter cristão, vai fazer sentido. E esses comentários, às vezes, eles vão invadindo as mídias e acabam, de fato, se sedimentando de tal maneira que parece que é verdade aquilo, né? Mas não é uma verdade. Por exemplo, o irmão não se posiciona, uma hora critica a congregação, outra hora fica em cima do muro e critica o Paulo Júnior que rebatizou. Bom, primeiro ponto, o rebatismo eu sou contra, não sou contra o que o Paulo prega. Muito pelo contrário. O Paulo prega, eu concordo com quase tudo. Tem algumas coisas que são opiniões, por exemplo, se eu não me engano, tá? Porque já faz um tempo que eu não ouço as mensagens, se eu não me engano, ele é cessacionista, então aí eu discordo. E tem uma coisita ou outra lá, tal, mas assim, em sua grande maioria é convergente, porque ele fala realmente do evangelho bíblico, tá certo ou não? Então, quando eu critiquei uma postura isolada. E só que as pessoas têm um grande problema. Por exemplo, se você faz uma crítica a algo que aconteceu dentro da congregação, então, para essas pessoas de mente empobrecida, eu estou criticando a congregação no todo. Eles não conseguem isolar o problema aonde foi apontado a crítica, né? O objeto de crítica. Não conseguem fazer essa distinção. E aí, fazer o quê, né? Você tem que ter paciência com essas pessoas que, infelizmente, parece que sofrem de algum problema. Mas vamos lá. Qual é a perspectiva de evangelho? Evangelho propõe religião? Não, o que propõe religião é os evangélicos. O evangelho não propõe uma religião. O evangélico sim, porque a religião é um conjunto de regras pensado por alguém, organizado em grupo e isso é obedecido como uma demanda. Todo mundo se encaixa naquela padronagem e é chamado de membro porque está enquadrado naquilo que eles uniformizaram, né, de fato a ser a conduta cristã daquela instituição, ok? Bom, só que isso gera um grande problema, por isso que eu sou anti-religião, eu sou anti-religiosidade, né? Eu não concordo. Por isso que as igrejas primitivas, elas obedeciam um critério de células, ok? E devido à perseguição sanguinária de Roma na época, eles não tinham nem a liberdade de cultuar no mesmo local. Tinha que estar de forma itinerante, mudando. Então a igreja nem tinha, de certa forma, um ponto fixo, tá? Isso salvo depois, tá? Do ano 300 ali, aí começou a ter ponto fixo, mas aí já não era mais essas igrejas celulares, aí houve a centralização de poder, romanizando a igreja, né? Aí é onde começa todo o problema que nós vivemos hoje, com igrejas que nós herdamos, né? Esse sistema romanizado, ok? Então vamos lá. Então essas igrejas, elas nem conseguiam obedecer esse critério de estar no mesmo teto e debaixo da mesma liderança. Quando eu digo liderança, pessoa, tá? Um presbítero, um pastor, um regente, um líder da igreja. Mas a liderança, obviamente, é Cristo através do seu Espírito. Então, sim, então eu posso estar hoje em uma igreja e outro dia em outra igreja e eu obedecer o mesmo líder e fazer parte do mesmo corpo e ser comum a mesma fé. Só que isso é uma utopia pelas paredes da religiosidade e o quanto os seus líderes se esforçam para combater a ideia de o crente, o cristão, ser emancipado da religião e unicamente dependente de Cristo. Tá? E isso não é que eu não vou obedecer uma liderança e eu vou me rebelar contra as pessoas.
Mas o próprio Paulo, enquanto líder da igreja de Corinto, certo? Enquanto ele permaneceu liderando e atuando na igreja de Corinto, o que ele fez? Ele mesmo mandava a igreja julgar o que ele dizia. Ele pregava e dizia, avalia aí, julga, usa os textos, usa tudo o que eu já disse também, ou seja, faça uma avaliação. Ou seja, o líder, ele não era líder absoluto e totalitário, ele era um líder que era indagado, questionado, e o que ele pregava era filtrado. Tanto é que ele elogia essa atitude dos que moram em Bereia, os bereanos, em Atos 17:10, é elogiado. Bom, por que é que Paulo vai combater lá em Coríntios também, em 1 Coríntios 3, ele vai dizer sobre os de Coríntios ser carnais? Porque uns se dizem de Apolo, outros se dizem de Paulo. Ele estava criticando, não é quem gosta de Paulo ou quem gosta de Apolo, e sim as divisões no meio da igreja. Ok? Como os de Corinto moravam em Corinto, só tinha uma igreja, então eles se dividiam entre preferências dos pregadores e se opunham, começaram a fazer esse espírito faccioso, fazer suas facções e se opunham. Então essa cisão separava a igreja, que é o que acontece hoje, as decisões, as suas cisões. Então a igreja hoje ela até se multiplica muito, você vê um volume de igreja se abrindo, mas é o que? Era a presbiteriana, agora é a presbiteriana reformada, agora é a não sei o que liberal, agora é a Jesus que está chegando, agora é a adventista da promessa. Então de uma verte outra. Quando não tem esse tipo de divisão, tem então as instituições, que você vai ler um livro que eu recomendo muito que você leia, que é O Resto do Evangelho. Esse livro é maravilhoso. E nesse livro o autor ele até trata uma ação, ele conta uma história de um homem que foi convertido a Jesus e era roqueiro. E aí quando ele passa pela porta, ou seja, isso é figurativo, passa pela porta do evangelho, que ele entra para o lado de dentro da graça, ele olha para si mesmo, ele não tem mais a roupa de roqueiro e ele está nu. Essa alegoria que o autor conta. Mas ele abre uma porta e encontra uma roupa de batista. Então ele veste a roupa de batista, tá certo? E aí ele, logo por um tempo, não faz muito mais sentido para ele, e aí ele acaba vestindo, ele abre uma outra porta e veste uma roupa da carismática. E assim você pode imaginar dentro de uma história dessa que ele poderia abrir uma da quadrangular, outra da presbiteriana, outra da batista, outra da adventista, e ir abrindo portas da congregação, da assembleia da vassoura de fogo, da Deus e Amor, e assim por diante. Brasil para Cristo e tal. Ou seja, cada vez ele vestia uma roupa. Você entende? E isso fazia parte da identidade dele, mas não faz parte da identidade de Cristo. Porque o ser CCBano não me torna um cristão de fato, sim um religioso até então. Se eu for presbiteriano, eu ainda não sou cristão, eu sou primeiramente religioso e presbiteriano. O ponto é que essa atuação, isso aqui é só para quem quer pensar a favor do evangelho, porque quem só quer vir aqui fazer as críticas, o irmão fica em cima do muro. Você não entendeu o meu pensamento. O problema não é eu aonde eu estou, é aonde você está e a perspectiva que você tem. Para você só faz sentido se eu fizer guerra, me posicionando do lado B contra o lado A ou vice-versa, como alguns fazem. Eu não tenho nada em absoluto a ver com nenhum outro crítico da CCB ou qualquer outra igreja aqui no meu canal. Você já viu fazendo vídeo com eles ou vídeo para eles, sobre eles? Não. Por quê? Porque eu nunca quis fazer nenhum tipo de associação. Eu não quis fazer parte, nem estar junto, nem andar junto, nem comentar o que eles dizem. Entende? Eles falam de mim, pega vídeos meus, coloca as minhas fotos lá na capa dos vídeos dele, e critica, e desce o pau, e pega texto fora de contexto, faz um recorte aqui, uma maldade ali. Por quê? Porque eles ainda não entenderam a unidade do corpo. Entendeu ou não? Se eles começarem a defender um evangelho, eu quero ser amigo deles. Porque eu não tenho nada contra eles. Eu tenho contra o que eles estão fazendo, que é facção. É mudar de lado e dizer, agora estamos no lugar da salvação. Cara, não existe um lugar da salvação, existe o Cristo da salvação. E o Cristo da salvação, ele verte em mim frutos que me faz não ver barreiras religiosas. Porque aquele ali é um seitário que vive numa seita maldita, matadora de alma, e um herege que prega. Eu preciso entender se aquele herege é um iníquo,
Porque iniquidade do pecado tem uma diferença, não sei se você sabe, mas o iníquo é aquele que já cauterizou a sua consciência, ele sabe que está errado, mas para auto-benefício ele continua a fazer aquilo. Por exemplo, o juiz iníquo da parábola da viúva. Ou seja, por que ele tem o adjetivo de iníquo? Porque ele dominava a lei e ele manipulava a favor dele. Então isso é iniquidade. Então iniquidade é o herege que está na heresia sabendo que está corrompendo o povo e continua a fazer por intenções malignas. Agora, uma pessoa que ainda está na ignorância porque ele aprendeu com o seu pai, ele valoriza a autoridade do pai, do mais velho, do meio religioso que impregna a consciência. Veja bem, vamos lá. Vamos comentar um pouco dos muçulmanos, tá? Um comentário bem raso aqui. Não é sobre a fé deles, mas sobre o poder de convencimento e de manipulação de consciência. Esses que às vezes são homens que se suicidam aí, né? Eu faço a palavra, vai cair meu vídeo. O que acontece? Esses camaradas, eles têm a perspectiva de que quando eles forem para o paraíso, eles vão ter 70 virgens, salvo engano. E os líderes deles, antes de eles cometerem o ato em si, né, que vai acabar com a própria história, eles levam ele dentro de um lugar, né, onde tem mulheres que são mulheres da vida ali, para ele ter uma amostra, né, do que ele vai ter lá no futuro. Você entende? E isso daí faz o cara ir fazer, atentar contra ele mesmo, totalmente convencido e querendo muito, ele não vê a hora de fazer aquilo. Olha o poder de manipulação, tá? A própria Bíblia diz que se você ensinar um menino o caminho, depois de velho ele não se esquece, ele não vai desaprender. Então o que eu quero dizer existe a questão da doutrinação. Olha o marxismo cultural como funciona. É doutrinação desde pequeno, para que você modele, molde e forme as crenças daquela pessoa. Então, olhar para os religiosos presos na religião e acreditando nela, não posso olhar para eles com ódio. Eu tenho que olhar com misericórdia. Mas quando eu falo aqui, né, que eu não vou sair de um lugar, é porque eu não estou em lugar algum. Entende isso ou não? Eu não pertenço nem dependo. Mas eu convivo harmoniosamente porque são meus irmãos e faz parte do corpo de Cristo. Ah, mas eles ainda estão na ignorância ou estão na heresia. A igreja de Corinto, que Paulo está citando aqui, tinha uma igreja mais torta que essa? Essa igreja era toda torta, irmão. Tanto que os caras iam tomar Santa Ceia, chegavam cada um no seu horário, os mais ricos chegavam primeiro, comia tudo, se embriagava e deixava os pobres passando fome. É o que Paulo vai criticar em 11 de Coríntios. Entende? Teve o caso daquele cara que se relacionava com a mãe, com a esposa do pai. Né? Esse camarada era um cara que Paulo precisou tomar uma medida um pouco mais drástica ali, né? Que é quando ele entrega o corpo dele a Satanás. Mas a igreja não tinha nenhuma sensibilidade com relação a isso. Para eles era normal. Por que era normal? Pesquisa a cultura da cidade de Corinto. Você vai entender o porquê que era normal. Para eles isso aí era normal. Tá? Até tem a questão de eles viver o máximo de desfrute. Por isso eles eram muito perversos sexualmente e glutões, que era a maneira de tirar o máximo dessa vida, que era uma filosofia de vida daquela região. Entende? Então, culturalmente, eles não tinham nenhuma sensibilidade com aquele problema. O que eu estou querendo dizer aqui? É que quando a pessoa está dentro de um conceito doutrinal, ele fica cego e insensível para as outras coisas. Então é muito difícil e é trabalhoso. Veja o quanto Coríntios dá trabalho para Paulo trabalhar com eles, né? Chega naquele ponto que ele fala a respeito de se fazer fraco para ganhar um fraco. Ou seja, se fez de tudo um pouco para ganhar alguns poucos. Tá certo? Então você vê que ele se gastou e se deixou gastar. Então, bom, eu congrego, vamos lá. Teve um que veio criticar eu, que eu só fico falando aqui no YouTube, porque você não vai lá falar, você não tem noção, você não conhece minha vida. O problema das pessoas que assistem aqui, eles acham que o que acontece é só o que eu falo e o que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, não sei que dia desse que eu fiz um post no meu Instagram, e a pessoa fez um comentário, voltou a fazer tal coisa, né? Não sei se era exercício, não sei o que foi. Aí eu comentei, não, mas eu nunca parei. Mas faz tempo que você não posta nada. Entende a percepção de você do outro lado da tela? Você acha que conhece a minha vida, mas nada mais que você conhece é o que eu estou colocando aqui na internet ou o que alguém fala.
A minha vida real você não sabe. Eu tenho um trabalho que eu faço nas clínicas de recuperação, eu faço trabalho de evangelismo com pessoas que são mentalmente atribuladas, como ansiedade profunda, depressão profunda. Eu faço um trabalho muito forte com esse tipo de pessoa. Trabalho com alguns jovens, você não sabe disso. Faço evangelismo pessoal no meu trabalho, eu não desisto disso. Estou aqui no YouTube, frequento as igrejas, sento nas mesas para conversar, faço reuniões com os meus amigos e irmãos para falar escritura, evangelho e Bíblia, e nós vamos evangelizando. Tá certo ou não? Evangelizo aonde eu posso evangelizar. Quanto eu estava trabalhando de Uber, eu evangelizava os meus passageiros. Tenho várias obras que Deus fez enquanto evangelizava os passageiros. Tá, mas por que eu estou falando isso? Para que talvez você tenha um pouco de percepção de que eu não vivo aqui atrás da telinha. Veja bem que os meus vídeos, eles passam muito tempo sem aparecer. Antigamente eu colocava vídeo todo dia. Hoje eu não tenho mais esse tempo, porque o meu trabalho agora me consome muito mais. E o evangelismo continua acontecendo. Aonde está a operação satânica em colocar um irmão contra o outro? Tá, me responde. Qual foi o primeiro assassinato registrado na Bíblia? Caim e Abel. Eles são o quê? Irmãos. E eles estavam brigando, não é por mulher, não é por dinheiro, não é por nenhuma outra causa. Era por causa de culto. Era por causa de culto. Caim se ofendeu com a forma que Abel ofereceu culto a Deus. E porque um disse que achou que o culto do outro era melhor, se mataram. E aí ficou muito claro para o opositor das nossas almas em qual lugar investir fortemente para dividir o corpo de Cristo. E aí está você indo para uma outra igreja e chamando-os de cá de religiosos, sectários, heréticos e demônios e para lá. E os de cá xingando vocês daí. E com isso, quem está ganhando não é nós, queridos, não é o reino de Deus, não é o Filho de Deus. Quem está ganhando aí é o diabo. Mas vocês acham muito bom vir aqui no comentário e fazer um monte de xingamento. Aí vai e fala, tem um que falou assim, fulano que é valente porque está sendo processado. Ué, você já leu o livro Arte da Guerra? A melhor guerra, a guerra que você de fato ganha é aquela que você não luta. Você precisa aprender um pouquinho sobre estratégia de vida para fazer comentário. Faz comentário tão vago, pautado em nada, baseado em achismo. Inteligência mesmo é você continuar colocando semente no campo. Agora, se eu for expulso do campo, como é que eu vou semear lá? Ótimo. Mas você só quer ficar evangelizando? Não, muito pelo contrário. Eu evangelizo e sigo o meu caminho. Passo para a próxima fase. Vou para outro grupo e lá de novo, e depois de novo. E se as portas se fecharem todas, eu vou continuar pregando o evangelho aonde as portas se abrirem. E é com isso que eu conto, é com isso que eu vou continuar a minha vida. Então, pega essa visão aí. Não tem a ver com estar dentro de uma seita, conforme a grande maioria já rotulou, você vai lá, evangeliza as pessoas e depois fala para elas ficar lá adorando a Deus na seita. Não, querido, a proposta de evangelho nunca foi nós ficarmos dentro de igreja. A proposta do evangelho é nós irmos a Cristo no vinde a mim, vós que estáis cansados, gerar relacionamento com Cristo, e aí a graça capacitadora me formata para eu ser evangelista e eu vou viver o ID. O ID, eu não fico gerando demanda dentro de uma igreja. É que a mentalidade de vocês que não conhecem a história da igreja, acha que ser cristão é viver de uma maneira rigorosamente dentro de uma igreja. Ir lá, todo culto, participar, estar presente, fazer parte dos serviços, fazer parte da comunidade, ficar ali. E isso você entende que é ser cristão. Essa é a menor parte de ser cristão. Talvez a que menos importe. A que mais importa é você ser igreja, você ser pão da vida. Mas eu vou todo dia congregar, mas eu sou pão da vida. Caramba, e quando é que você está indo evangelizar? Quando é que você está sentando nas casas, nas mesas e falando de Cristo de forma intencional? Quando é que você incomoda o teu vizinho de banco? Quando é que você incomoda o cara que está no metrô com você, ou que viaja com você, ou que trabalha com você? As pessoas que você, aonde trabalha, conhecem você através da tua fé cristã? Você é referência de fé? Se alguém ali for pedir oração para alguém, pediria para você? É sobre isso que é ser evangelista.
Não é só ficar sentado dentro de uma igreja, talvez, com a intenção de falar do evangelho com o irmão que está na religiosidade. Ok, se você pode, maravilha. Se você ocupa ministério, melhor ainda. Aí você tem a oportunidade de falar às massas, como eu conheço vários deles que estão firmemente fazendo esse propósito, até onde der. Se algum dia o sistema expurgar eles para fora, eles fizeram até onde deram. O que eu não recomendo é que a pessoa vá lá e renuncie. Tudo bem, tem um monte de renúncia, não tem nada contra os irmãos. Porém, é uma oportunidade e vai custar caro. Mas vai custar o quê? Uma opressãozinha, uma pressãozinha aqui, uma perseguiçãozinha ali, um distrato do ministério, um afastamento de alguns grupos da igreja. Sim, mas boa parte deles vai começar a perceber que o que você está falando faz sentido. E aí é onde muda tudo a coisa. Quanto você está disposto a se gastar, a se deixar gastar por amor dos outros. Evangelho não é eu provar que eu estou certo, é eu contar para o outro mendigo que eu achei pão. Porque é isso, é um mendigo falando para o outro: achei o pão e agora não sou mais faminto. Você está entendendo? Se você não está percebendo o evangelho dessa forma, você não percebeu evangelho nenhum. É exatamente onde o diabo opera, é nas divisões, nas cisões e nas religiões, para que você diga: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou CCB, eu sou assembleiano, e aí nós nos olhamos com estranhidade e não com unidade de espírito e corpo. Cristo propôs unidade, religião propõe divisão. Fica com Deus.